Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 17 de julho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Como cercasse grande multidão de gente, vinda de todas as cidades, disse ele para esta parábola: O semeador saiu a semear a sua semente. E enquanto fazia, uma parte dela caiu à margem do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Lucas 8, 4 a 5. Sugestão para a sua prece diária. Prece de amor aos semelhantes. Reflexão. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos neste momento colocar em tuas mãos todos os seres humanos, que são nossos irmãos. Nós queremos agradecer, Jesus, por aqueles que se tornaram nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, aqueles que se tornaram nossos colegas de trabalho. Colocamos em tuas mãos, Jesus, cada um desses irmãos, aqueles que ainda não conhecemos, que o seu amor envolva todos nós na trajetória terrena e que consigamos amar mais, perdoar mais. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, hoje, segunda-feira, em nossa casa espírita, nós realizamos o atendimento a todos aqueles que desejarem fazer o tratamento espiritual, seja presencial ou à distância. Se você está passando por grandes dificuldades, decepções, tristezas, depressões, pensamentos suicidas, ou até mesmo já tentou suicídio, você está passando por grandes dificuldades no ambiente familiar, brigas constantes entre esposo e esposa, entre filhos e pais, está passando dificuldades no seu ambiente de trabalho, você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, em nossa casa espírita, nós estaremos lá, atendendo a todos. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Caso você queira mais esclarecimentos, entre em contato conosco, tanto em nossas redes sociais, como também pelo WhatsApp 66 98466 7110. Meus amigos, no próximo final de semana, nós realizaremos na Casa Espírita Allan Kardec, na cidade de Nova Monte Verde, o primeiro encontro fraterno daquela cidade. Então, venha participar conosco. O encontro fraterno é um momento que nós temos para conhecer as atividades da Casa Espírita e também para entender como se processa os ensinamentos doutrinários. Então, venha participar conosco no próximo sábado, a partir da 1 hora da tarde.
lá na Casa Espírita Allan Kardec. Meus amigos, queremos também convidá-los para os cursos em nossas casas espíritas, tanto aqui na Casa Espírita Amigos da Paz, como lá na Casa Espírita Allan Kardec, Nova Monte Verde. No dia 5 de agosto, nós iniciaremos as aulas do curso Conheça o Espiritismo. Olha, aquele curso que você estava precisando. Venha conhecer a doutrina espírita. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Em seu ensino, dizia: vede o proceder dos escribas que querem andar com estolas, saudações nas praças. Marcos, capítulo 12, versículo 38. Escritores. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 28. Meus amigos, não só na época de Jesus, mas ainda hoje, nós temos muitos textos, muitos livros que não dizem nada. Muitos artigos que nos desconstroem os nossos ensinamentos. E quantas vezes nós perdemos tempo iludibriado pela escrita? E essas escritas, muitas vezes, são falsas, e até em livros espíritas. Muitos livros espíritas falsificados por espíritos que querem complicar o entendimento das pessoas. Nós temos esses relatos nas obras espíritas mesmo. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente pega uma obra para ler. Por isso que é importante nós pegarmos os livros de médiuns que já foram forjados ali no campo da batalha. Entre eles, nós temos as obras de Kardec,
que são as bases da doutrina espírita. Como que eu quero compreender o espiritismo se eu não estudo as obras básicas? Então, é muito importante para a gente compreender a doutrina espírita. O próprio Kardec, no livro O Livro dos Médiuns, na parte final do livro, ele traz várias comunicações falsas de espíritos que se passaram por Jesus, por Santo Agostinho, por Maria. Então a gente vê que até hoje ainda acontece. Então, nós podemos estar adquirindo obras falsas de espíritos que se dizem espíritos instruídos, bons, que não são, na verdade, mais do que alguém que está jogando notícias falsas. Não é só na vida física que nós temos artigos ou notícias falsas. O próprio Dr. Inácio Ferreira, em um de seus livros, ele também descreve como que é organizado as trevas no mundo espiritual, formando médiums, pessoas que vão renascer aqui, trazendo ligações fluídicas e compromissos com essas equipes trevosas e são responsáveis para denegrir o espiritismo. Então devemos tomar muito cuidado. Por isso a nossa casa espírita, ela recebe todos os meses os livros do Clube do Livro Espírita. Os livros que passam por esse clube, eles são estudados por vários médiuns antes de serem divulgados, antes de serem compilados para colocar nesse clube. Então é muito importante a gente adquirir livros que estão dentro do Clube do Livro, que tem um símbolozinho eu tenho aqui, mas até eu buscar aqui nesse instante vou demorar. Então, meus amigos, nós temos que estar atento às comunicações espirituais, porque às vezes nós somos vítimas de comunicações falsas e a gente tem como verdades. Então é muito importante estarmos atentos. E como que a gente vai ficar atento? Estudando. Estudando para a gente não cair em ciladas. Então, aqui Jesus relata que os escribas gostavam de ser cumprimentados em praça pública pela sua sabedoria. Hoje, as multidões estão tendo mais acesso à educação, aos ensinos, que antigamente, até podemos dizer aí, há 50 anos atrás, o acesso à escola era muito dificultosa, né? Meu pai mesmo relata que para ir para uma escola tinha que andar muitos quilômetros, né? Em torno aí de 20, 30 quilômetros para encontrar uma escola naquela época da sua infância, há mais de 70 anos. E a gente vê que hoje o ônibus passa na porta da nossa casa para nos recolher e levar para a escola. Lá na década de 80, a gente andava 10, 15 quilômetros para ir para a escola, né? Então, a gente tem que buscar o esclarecimento cada vez mais, para que a gente não seja vítimas de comunicações, de mensagens mentirosas, inclusive da própria religião, né? Então, muitos espíritos, eles acabam com as religiões também, porque os coordenadores, os médiuns dessas religiões, sejam padres, pastores, espíritas, estão obsedados por espíritos trevosos ou são comandados por espíritos trevosos. A partir do momento que a gente desfaz o ensinamento de Jesus, isso mostra que a gente não está com Jesus, né? Nós somos uma pessoa falsa, uma pessoa que não tem as bases doutrinárias do Cristo. Então, busquemos
estudar, busquemos nos aperfeiçoar. Por isso, a nossa Casa Espírita, agora em agosto, vai começar os cursos. E o primeiro curso, Conheça o Espiritismo, é aberto a todos os amigos, que é um curso gratuito. A sua inscrição você pode acessar no link que está na descrição desse vídeo, também tem o link da inscrição. Tanto a inscrição quanto o curso é gratuito. Então venha estudar conosco, venha entender a doutrina espírita. Não fica pegando assuntos que são falsos ou com meias verdades. Meus amigos, vamos fazer prece. Oremos, sentindo a presença amável de nossos anjos protetores, dos nossos amigos espirituais, que estão ao nosso lado sob o comando do Mestre amado. Amado Mestre Jesus, colocamos em tuas mãos todas aquelas pessoas que estão sofrendo, eles que pediram as nossas orações, aqueles que estão em grandes conflitos íntimos, que estão entristecidos, que estão depressivos, com ideações suicidas e que já tentaram suicídio. Que os lanceiros da Mãe Santíssima possam adentrar a essas residências, procurando sensibilizar esses irmãos sobre a importância da vida, sobre a importância de estar com o Cristo. Recolhendo aqueles espíritos que se encontram nessas residências, levando a esses irmãos a tristeza, a desolação. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.